Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Valorização da magistratura. Seminário discute a comunicação da justiça com a sociedade. A JUF apresenta propostas de aperfeiçoamento do novo Código Penal. Transparência na Justiça Federal é debatida por jornalistas, advogados, membros do Poder Judiciário e dos poderes públicos em geral. Envio de cartão de crédito sem solicitação, mesmo bloqueado, é prática abusiva e causa dano moral. Entendimento é do STJ. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Seminário discutiu aqui em Brasília a valorização da magistratura. Um dos objetivos da iniciativa foi esclarecer melhor à sociedade o papel do juiz e do Poder Judiciário. Outros detalhes você acompanha agora na reportagem de Gisele Mourão. O programa Valorização Juiz Valorizado Justiça Completa foi lançado nas 5 regiões do Brasil, com a participação de magistrados de todo o país. Nos encontros, os juízes elaboraram sugestões sobre a qualidade da jurisdição, formação ética, papel das escolas da magistratura e a figura do juiz na sociedade. Durante o seminário, diversas autoridades judiciais afirmaram a importância do juiz se sentir mais valorizado. Isso até foi um objeto, foi ponto do nosso programa enquanto candidato à presidência e depois na gestão. O juiz valorizado, motivado, é fundamental para o Estado Democrático de Direito. O que nós temos visto ultimamente é uma situação preocupante de desvalorização da magistratura, da função do juiz e, portanto, seminários como esse, que não pode se encerrar nele mesmo, mas que repercutam e a JUF vai trabalhar nesse sentido. Seminário como esse é fundamental. E o Conselho Nacional de Justiça, pela sua própria função constitucional, tem o dever de estimular eventos como este, que valorizem o juiz, que valorizem o papel do juiz perante a sociedade e que estimule a comunicação entre o Poder Judiciário e a sociedade. Lembrando, quando se pensa em prerrogativa do juiz, não se pensa em dar poderes por vaidade, poderes para contemplar a personalidade do juiz, mas prerrogativas aqui precisa ser entendido no sentido de independência do juiz, de poder decidir com soberania, de decidir com a sua livre convicção, de entregar uma prestação jurisdicional séria, eficaz, segura, segundo a sua consciência. O juiz precisa ter a liberdade de decidir contra, a favor, quer do Estado, quer dos poderosos, quer dos pobres. Isso só é possível num ambiente democrático quando se assegura, quando se garante as prerrogativas da magistratura. De acordo com dados divulgados durante o seminário, nos últimos 5 anos, 83 magistrados pediram exoneração, aproximadamente 200 se aposentaram precocemente e pouco mais de 100 juízes aprovados em concurso público desistiram de ingressar na carreira. Isso são diversos aspectos, né? Um de fundamental importância é a questão remuneratória. Hoje os magistrados estão muito aquém daquilo que seria um nível do profissional de direito, ou seja, diversos escritórios de advocacia, Ministério Público, possuem remuneração superior ao do juiz, o que é uma inversão no âmbito estrutural do próprio Estado. Nós temos uma sobrecarga no trabalho dos magistrados, faltam juízes, nós temos uma cultura da litigiosidade muito grande, ou seja, os juízes trabalhando muito e com as responsabilidades que isso acarreta a ele como profissional. Então você tem um juiz que não consegue atender, não é? Você tem um juiz que não consegue se dedicar a um caso com a atenção que ele necessitaria, você tem uma cobrança excessiva, o Estado atribuiu responsabilidades que não são, em tese, da magistratura, mas atribuiu-as ao juiz. Então, não há um fornecimento de leito hospitalar, aí se socorre do judiciário. Se o juiz não concede o leito e acontece alguma coisa, já não é mais culpa do hospital ou do Estado.
aí passa a ser uma responsabilidade do juiz. E isso gera estresse, porque ele não tem equipamentos, ele não tem condições humanas, ele não tem pessoal, estrutura para atender, e isso vai frustrando o profissional. Outro ponto bastante abordado durante o seminário foi a comunicação dos tribunais e dos magistrados com a sociedade. Para os palestrantes, é necessário que o juiz saiba a importância de se comunicar para ficar cada vez mais próximo da população. É um fator de legitimação do juiz essa participação social. Isso internamente na magistratura há um consenso sobre isso e creio que a própria sociedade também espera, de alguma forma, um juiz cidadão, um juiz preocupado com questões sociais, um juiz que interaja com a sociedade e que, através dessa interação, ele ganha em conhecimento, ele ganha em sensibilidade, ele ganha em capacidade de ser, em alteridade, em conhecer o outro, enfim. Só que, obviamente, também há alguns limites que eu tentei mostrar na minha manifestação, que dizem respeito à própria simbologia do juiz. Se exige também do juiz um certo comedimento, uma certa descrição, que compõe aquela, digamos, aura de imparcialidade que conforma a figura do juiz. Então, uma superexposição, uma hiperparticipação também pode não ser a melhor coisa a fazer. Eu acho que a ponderação de interesses nisso, a moderação é o melhor caminho. Os tribunais, de maneira geral, já melhoraram bastante o diálogo com a sociedade. A comunicação melhorou, inegavelmente. Agora ainda uma estrada longa a ser percorrida. Porque comunicação é mais do que hoje os tribunais ainda investem e aplicam nessa área. É preciso investir mais, é preciso profissionalizar mais, é preciso ter políticas de comunicação definidas e bem trabalhadas. E além de políticas, é preciso ter estratégias claras de atuação. Além da estratégia, é preciso ter uma operação que funcione lá na ponta. Sem essa concepção muito bem azeitada do que é a comunicação, de como fazer a comunicação, as coisas não vão funcionar. Mas assim, embora tenha melhorado, ainda muita coisa para fazer. Após o encerramento da primeira fase do programa, as propostas aprovadas serão encaminhadas às escolas de magistratura, associações de juízes, aos setores de comunicação social do judiciário e aos tribunais superiores. Além disso, outras sugestões serão levadas ao Conselho Nacional de Justiça. O Colégio dos Presidentes das Associações Regionais de Magistrados se reuniu na sede da AJUF em Brasília para discutir propostas relacionadas à criação dos 4 novos tribunais regionais federais. Durante a reunião, também foi discutida a ampliação dos 5 TRFs já existentes. Além disso, os juízes federais debateram sobre a quantidade de desembargadores e a estrutura física dos novos tribunais. Tramita já desde 2004 um procedimento administrativo no Conselho de Justiça Federal, que já foi enviado ao plenário do STJ, para que então fossem feitas as ampliações dos tribunais. Agora, com o novo panorama da emenda constitucional 73, é possível e é viável que alguns tribunais sejam criados novos tribunais, novos cargos, e em relação a outros que não haja então a criação, né, que não são afetados, lá continua o processo de ampliação a ser levado adiante. O momento atual, né, diante da aprovação da emenda constitucional 73, que cria 4 novos tribunais, é de se discutir neste momento tão somente a criação desses novos tribunais. Por que eu digo isso? Após a criação desses tribunais, após a instalação, nós teremos uma visão mais clara do novo quadro que se apresentará. Daí sim, eu acho que a ampliação dos tribunais existentes hoje poderá ser um tema recorrente novamente. Para o vice-presidente da AJUF na primeira região, Ivanir Ireno Júnior, essa reunião é de grande importância para se chegar a uma definição relacionada à emenda constitucional 73. A gente convidou os presidentes das regionais para que a gente pudesse avaliar os impactos, né, da emenda constitucional 73 no 2º grau da Justiça Federal e reafirmou uma posição histórica da AJUF de que, mesmo com a antiga PEC 544, hoje emenda constitucional 73 e a criação dos novos 4 tribunais, a gente vai precisar da ampliação para atender melhor a população, para enfrentar a demanda processual, uma ampliação dos tribunais que não são atingidos pela emenda constitucional 73. Após mais de 10 anos, a criação dos 4 TRFs foi promulgada no Congresso Nacional no início de junho. Agora o STJ vai criar projetos de lei para definir a quantidade de servidores e a estrutura dos tribunais.
O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão realizar entre os dias 6 e 8 de novembro o 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário. São 350 vagas oferecidas aos profissionais da área para debaterem ações de saúde assistenciais, preventivas e atividades periciais. As inscrições vão até o fim de setembro. Para mais informação, acesse o site do CJF. E veja a seguir, a JUF apresenta propostas de aperfeiçoamento do novo Código Penal. E ainda nesta edição, transparência na Justiça Federal é debatida por jornalistas, advogados, membros do Poder Judiciário e dos poderes públicos em geral. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! O que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. Representantes da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, se reuniram para discutir propostas de aperfeiçoamento do novo Código Penal. No encontro, a AJUF, que também integra o grupo, apresentou sugestões sobre negociação de pena entre réu e o Ministério Público. Na mesa, a continuação de um debate importante, o novo Código Penal. Os integrantes da ENCLA se reuniram para apresentar propostas que levem ao aperfeiçoamento do projeto de lei do novo Código. No encontro anterior, o grupo já havia mostrado ideias com relação ao tema e, desta vez, as modificações sugeridas foram apresentadas pelos órgãos competentes para a definição do texto ideal, de acordo com os representantes da ENCLA. O consenso aqui na ENCLA é fundamental, as coisas aqui têm que ser decididas por unanimidade. Então o que se está fazendo agora são aparar as arestas, de uma forma que fique a contento de todos os órgãos envolvidos e principalmente que cumpra o objetivo maior da ENCLA, que é o combate ao crime organizado e à corrupção. As sugestões giraram em torno de assuntos como crime de desobediência à ordem judicial, violação dos direitos dos advogados e questões relacionadas aos jogos de azar. A AJUF apresentou uma proposta sobre negociação de pena. Em relação à AJUF, se analisou principalmente a proposta da plie bargain, que é uma negociação entre réu e Ministério Público, por uma sentença imediata, que seria uma proposta de pena que seria levada à homologação judicial. O grupo concordou com a incorporação desse instituto ao ordenamento pátrio, só que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu um tempo maior para fazer umas considerações, porque não teve o hábil para analisar o inteiro teor do texto. E então a proposta final, a redação final, ficou para a reunião seguinte, mas já é consenso então que essa que foi a proposta principal da AJUF vai ser incorporada e levada então como sugestão ao Congresso. Além da AJUF, estavam presentes no encontro a Advocacia Geral da União, Departamento de Polícia Federal, Receita, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entre outros. A Comissão Permanente de Reforma da Legislação Processual Civil da AJUF, coordenada pelo desembargador federal Aloysio Gonçalves, emitiu nota técnica sobre dispositivos de projeto de lei do Senado Federal que dão nova redação ao Código de Defesa do Consumidor na regulamentação dos processos coletivos. Na avaliação da AJUF, o texto do PL 282 constitui um avanço para a consolidação das ações coletivas no Brasil. As sugestões da AJUF contribuem no sentido de fornecer subsídios para que o projeto atenda às necessidades de toda a sociedade brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral abriu a exposição Voto no Brasil, uma história de exclusões e inclusões. A mostra, que conta a história das eleições no país de 1532 até os dias de hoje, fica aberta ao público até 19 de dezembro no Museu do TSE em Brasília.
A seguir, transparência na Justiça Federal é debatida por jornalistas, advogados, membros do Poder Judiciário e dos poderes públicos em geral. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não sai daí. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! O que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. Foi realizado em Brasília o seminário Transparência na Justiça Federal, Alcance e Limites. O tema foi debatido por jornalistas, advogados, membros do Poder Judiciário e dos poderes públicos em geral. Acompanhe os detalhes na reportagem de Daniela Garcia. Na mesa de abertura do seminário, ministros do Superior Tribunal de Justiça e o presidente da AJUF. Eles deram início à apresentação do tema, que era Transparência na Justiça Federal, Alcance e Limites. Logo no primeiro painel, um assunto polêmico, casos judiciais de grande repercussão e influência da mídia e a opinião pública nos julgamentos. O ministro João Otávio de Noronha falou sobre a relação entre a imprensa e os magistrados. É muito importante o juiz, primeiro, para diminuir a tensão nessa relação entre imprensa e juiz, ele precisa ter critérios de transparência, deixar claro o porquê. Segundo, não se pautar pela mídia no julgamento, mas pelos fatos provados nos autos. Isso é muito importante para que a democracia se consolide, para que a democracia consolide a prevalência dos direitos fundamentais. O jornalista e advogado Paulo Roque abordou no painel os dois lados da questão. Lembrou que o judiciário luta pela independência para não se deixar influenciar pela mídia e ressaltou também que é preciso proteger o cidadão inocente, muitas vezes condenado pela imprensa, antes mesmo de ser julgado pela justiça. A força das mídias sociais, ele está presente a essa influência também das mídias sociais. Ele está presente a influência que seu filho traz da escola, seu pai, do seu irmão. Então, por quê? Ele é um homem em contexto da sua realidade social. E ele leva isso naturalmente para as suas convicções. Agora, o que isso não pode acontecer é perturbar a sua independência como magistrado na formação livre da sua convicção. É isso que a sociedade espera dele. Segundo Paulo Roque, a imprensa pode ajudar, mas precisa respeitar o direito da personalidade. O juiz Arthur César também falou sobre o assunto e abriu a apresentação citando o caso da empregada presa injustamente, acusada de ter matado a própria filha, colocando cocaína na mamadeira da criança. Da maneira como ele coloca a notícia, da maneira como ele estabelece a forma como ocorreu o fato criminoso, ou como ele faz o etiquetamento desse fenômeno criminológico, pode efetivamente causar muito mal no âmbito do julgamento que deveria ser independente de qualquer influência, né, no âmbito do Poder Judiciário. Outros painelistas puderam expor diferentes pontos de vista e falaram também sobre a Lei de Acesso à Informação e Transparência. Para o presidente da AJUF, este seminário foi extremamente importante para promover a reflexão. A transparência é um tema atualíssimo, né? E é quase uma necessidade hoje da sociedade brasileira, que não aceita mais decisões fechadas, posturas obscuras por parte de quem administre a coisa pública. Um encontro como esse, um seminário, tem a importância de discutir a transparência na Justiça Federal, e a Justiça Federal e o Poder Judiciário como um todo logo se mostraram abertos para a ideia de transparência, e foi o primeiro poder a se mostrar e cumprir a lei de acesso à informação, a lei de transparência. O envio de cartão de crédito, ainda que bloqueado, sem a aprovação do consumidor, caracteriza a prática comercial abusiva e autoriza a indenização por danos morais. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça.
Uma prática que já se tornou comum no Brasil, receber cartão de crédito em casa sem ter pedido. Você receber algo que você não pediu é muito desagradável, né? Eu devolveria e diria que não teria pedido. Obviamente eu ia ligar lá reclamando, né? Dado que foi algo que eu não pedi. Uma surpresa muito desagradável. Porque às vezes você abre uma conta em um banco, né, e ele te oferece 1.001 coisa, fora as surpresas que acontecem, né, sem você menos esperar. E essas empresas realmente podem ser punidas. Ao enviar um cartão sem solicitação prévia, mesmo bloqueado, a operadora está violando o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Distrito Federal, a atitude é considerada prática comercial abusiva e pode gerar até indenização por danos morais. O artigo 39 ele é claro ao dizer que é vedado ao fornecedor entregar produto ou serviço sem que o consumidor tenha feito o pedido. Essa empresa ela pode ter as penalidades do PROCON, não é? E ela também pode ser condenada a pagar dano moral ao consumidor. Esse entendimento do dano moral nos tribunais ele já está pacificado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente um caso relacionado a este assunto. Os ministros aceitaram o recurso do Ministério Público de São Paulo contra uma administradora de cartão de crédito. O banco foi condenado e não poderá mais enviar cartões sem que a pessoa tenha pedido. Terá ainda que indenizar os consumidores por danos morais e eventuais prejuízos materiais. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, os consumidores precisam ficar atentos e reclamar sempre. O consumidor leva essa reclamação ao PROCON, o PROCON instaura o processo e, ao final, multa essas empresas. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.